Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta aqui para trazer uma palavra para o teu coração. E já no início desse vídeo, como sempre eu faço, eu convido você a interagir. Interage conosco, deixa o teu like, viu? Deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo. Se esse vídeo falar com você, compartilhe com outras pessoas. Às vezes a gente compartilha tanta coisa e é uma mensagem que pode mudar a vida de alguém. Às vezes a gente deixa passar desapercebido, então não deixe não. Faça isso, compartilhe esta mensagem, porque é a palavra de Deus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor e hoje nós iremos dar continuidade, né, ao outro vídeo que a gente fez a introdução de Romanos 12, falando sobre mudança de mentalidade. A gente precisa mudar nossa mente para poder viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E hoje nós vamos estar falando sobre uma das qualidades, uma das características de Deus, é o Deus abundante. Amém? E o texto que eu quero trazer é Lucas, capítulo de número 5. A gente vai ler a partir do 3, que diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Esse texto, ele relata um momento na vida de Pedro e dos seus companheiros que ali estavam com ele, que tinham saído para pescar e passaram a noite inteira pescando. A noite inteira pescando. Ou tentando pescar, né? E eles não conseguiram, não tiveram êxito do que eles haviam ido fazer. E eles retornam. E aqui, no versículo 2, ele vai dizer como era que estavam eles ali. E viu estar dois barcos junto à praia do lado. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, eles estavam já encerrando ali as suas atividades, frustrados, sem nada. E eles não tinham pescado nada. E Jesus agora diz para Pedro, pediu para ele o barco dele emprestado. Para quê? Para Jesus anunciar a palavra. Eu imagino, creio eu, que Pedro ficou segurando o barco para que Jesus pudesse estar falando ali com o povo, para o barco não sair. E quando ele termina de fazer ali o seu discurso, a sua pregação, ele fala com Pedro. Agora, Pedro, no versículo 4, vai ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Pedro, ele foi obediente em pegar o barco e entregar para Jesus. E agora, o que Jesus entrega para ele? Uma palavra. Entenda, o que Pedro recebeu de Cristo aqui foi uma palavra. Qual foi a palavra? Agora você vai pescar. Aí Pedro ainda questiona, Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada. Mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. Pedro não lançou com fé. Ele lançou porque o Senhor estava mandando ele lançar. Mas não que ele achasse que ele ia pescar alguma coisa. Mas o que Pedro fez antes? Pedro entregou para ele a rede. E o que o Senhor Jesus proporcionou para ele? A maior pescaria de Pedro de toda a sua vida.
A quantidade de peixe era tão grande que aqui o texto vai dizer que as redes iam se romper. Era muito peixe, eles encheram o barco. Mas era tanto que chamaram os outros também, que estavam na praia, para vir, vem, tem peixe demais aqui. Todos ali que estavam frustrados por não ter pescado, eles foram cheios. Os barcos ficaram lotados. E aqui o texto vai explicar e dizer que quase iam a pique, quase o barco ia afundando. Por quê? Porque a pescaria foi grandiosa. Então, esse é uma das qualificações do Senhor, é a sua abundância. E uma das coisas que precisa mudar na nossa mente é a forma como nós enxergamos a Deus. Deus não é Deus de coisas pequenas, Deus é Deus de coisas grandes. É só você observar que ele poderia apenas ter pescado, ele estava sem nada. Qualquer coisa que eles recebessem estava de bom grado. Só que aqui eu vejo o Senhor mostrando que ele é, o quanto ele é abundante. De uma maneira que eles não estavam esperando. Vamos olhar em outros exemplos. Você já imaginou o tanto de espécies de peixes que existe? Porque Deus não fez só uma meia dúzia, já estava de bom tamanho. Não, Deus fez milhares de espécies. Areia do mar. Ninguém consegue contar. Se eu pegasse assim, não precisa nem ser tudo, não. Pegasse isso aqui do meu cabelo, eu não consigo contar quantos fios de cabelo tem aqui. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer mostrar a sua grandeza. Tudo ao nosso redor demonstra, vem à tona o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus ele é abundante. E eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração e você começasse a meditar sobre isso. Você parasse de ver as coisas de forma tão pequena e você tivesse uma abrangência maior do tamanho que é esse Deus. Como você vê as coisas? Você se acha muito pequeno? Você acha que as coisas não têm jeito? Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas o que falta de nós? Mudança de mentalidade. É algo que eu entendo isso, eu vejo isso e creio que a nação brasileira, o Brasil, ela vai viver um avivamento tão extraordinário que vai contra tudo que muita gente acha e pensa do Brasil. A mentalidade do brasileiro, infelizmente, é uma mentalidade pequena. A mentalidade, a gente acha que a gente não tem nada, mas nós somos um país riquíssimo. Mas para a gente viver, isso precisa que a nossa mente ela mude. Precisa haver mudança de mente. Amém? Diante dessa palavra, eu queria que você meditasse, começasse a meditar. Eu peço o Espírito Santo de Deus, que essa palavra ela fique dentro do teu coração e ela comece a fazer você pensar, a fazer você olhar ao teu redor e ver a grandeza de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, grande, poderoso e abundante. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta palavra. Eu te apresento, Pai, a vida de cada homem e cada mulher que parou, Senhor, para ouvir esta mensagem até aqui. Oh, Pai, que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando no coração deles e que os seus olhos se abram, a sua mente ela seja tocada, Pai, para que eles possam ver e viver, experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e perfeita. Meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor está nos movendo por dentro. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha ao teu redor e veja a grandeza de Deus, o quanto Deus é abundante. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E até o próximo vídeo, até o próximo estudo, se Deus quiser.